Olá, você que nos assiste agora, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vossa vida, sobre todos nós. Vamos falar uma palavra que está em Salmos, no capítulo 1, e vamos falar um pouco também de 1 Coríntios 15, e vamos falar também um pouco de Sofonias, capítulo 1. Glória a Deus. Princípio, queríamos resumir um pouco sobre Salmos no capítulo 1. Vamos tentar fazer algo que foi proposto pelo Espírito Santo ao nosso coração. Ele está falando sobre os Salmos, e só que o Espírito Santo nos alimenta mais com outras palavras, então vamos estar comentando com os irmãos. Começa assim no Salmo 1, bem-aventurança de Cristo. Vamos pedir a proteção e a iluminação do Senhor Espírito Santo. Amado e poderoso Deus, graças te damos pela oportunidade, de mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui falando da Tua Palavra, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, amado Salvador das nossas almas, graças te damos, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Espírito Santo, enche-nos, ó Deus, da Tua graça, das Tuas misericórdias, Senhor, de sabedoria, Senhor, discernimento da Tua sagrada palavra. Esteja com Tuas mãos poderosas sobre nós, ó Deus, fala aquilo que o Senhor desejar, Pai, para a edificação das nossas vidas, para a exortação do Teu povo, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Salmos diz assim: bem-aventurado o varão. Fala sobre Cristo, que é o nosso modelo e representante de homem. E fala em 1 Coríntios 15, que não anda, não ordena o seu estilo de vida, segundo o conselho dos ímpios, e sim segundo a palavra de Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem não para no caminho mau do pecado, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas sim se justifica na fé em Deus. Todos os 150 salmos indicam Cristo, com exceção das partes que assinalam o maligno, seus seguidores, assim como os evangelhos proclamam os fatos sobre Cristo. Os salmos relatam o seu coração, quer seja em sua obra inspiratória ou em sua obra mediadora e em sua obra intercessora. Graças a Deus. Antes, na lei do Senhor, na palavra de Deus, está o seu prazer, de nosso Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Graças a Deus que esse foi o hábito que Cristo, como nosso representante humano durante sua estada na terra, como nosso exemplo, tem a intenção de apontar nossa prática também. Pois será, versículo 3, como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, símbolo do Espírito Santo, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Sua folha corresponde à folha da árvore da vida. Tudo que o homem fez morre. Tudo que Jesus faz vive para sempre e é abençoado. Sobre as bem-aventuranças de Cristo, Senhor nosso, no Salmo de número 1. Fala no versículo 4 em diante: a miséria dos ímpios. Não são assim os ímpios. Fala essencialmente do anticristo, entretanto inclui todos os que seguem Satanás, mas não como a palha que o vento espalha. Não importa quão rico, famoso ou poderoso, aleluia,
possa ser o ímpio. O Senhor ou se refere a ele como palha. Aleluia. Portanto, os ímpios e o anticristo, com certeza, não subsistirão no juízo. Não serão aceitáveis, por assim dizer, nem os pecadores na congregação dos justos. Só aqueles que seguem o homem bem-aventurado que é Cristo. Conhece, aleluia, o caminho dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, Cristo e todos os que o seguem. Porém, o caminho dos ímpios, com certeza do anticristo, perecerá. Então, no Salmo de número 1, fala sobre as bem-aventuranças de Cristo e a miséria dos ímpios. E, por final, nos faz um convite de escolha. É Cristo ou o anticristo? Qual a tua escolha nesse momento? Qual tem sido a tua escolha na tua caminhada? Qual tem sido a tua escolha nas ruas, no teu trabalho, na sua faculdade? Quais têm sido as tuas escolhas? Vamos falar aqui um pouco de 1 Coríntios 15, no versículo 45, fala assim: e assim está escrito, primeiro o homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante, Cristo Jesus, vivificante. 46, mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural. Depois, o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. 48, tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. 49. E assim, como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos, pois, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aqui ele fala que alguns serão arrebatados, né? Então, que ele fala que nem todos terão a morte na sua vida terrena. Serão arrebatados, serão transformados. E em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortabilidade. 54. Quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortabilidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória.
55. Ó morte, diz Paulo, onde está, apóstolo Paulo, onde está o teu ferrão, ou aguilhão em algumas traduções? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Ferrão é pecado, aguilhão, pecado. Ó morte, onde está o teu pecado? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. É a força, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus, olha só que bênção, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que glória! Que mensagem que Paulo nos deixa aqui. Que glória! Vamos falar aqui sobre Sofonias. Aleluia! Proximidade do dia. 14. Sofonias 1:14. Próximo está o grande dia do Senhor. Está próximo e se apressa muito a voz do dia do Senhor. O mais valente clamará ali, com amargos lamentos. Os versículos 14 aos 18 têm, na verdade, uma significância dupla. Ele se refere, em primeiro lugar, à vinda da destruição de Jerusalém, que aconteceria cerca de 50 anos depois. E também eles falam, esses versículos, da vinda da grande tribulação e da batalha do Armagedon. 15. Dia de ira é aquele dia, dia de angústia e de apuro, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Joel, que profetizou cerca de 100 anos antes de Sofonias, basicamente empregou a mesma terminologia deste versículo: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de densas e de trevas espessas. Joel 2:2. Como já dito, o versículo fala da destruição de Jerusalém que está próxima e então da vinda do anticristo. Dia de trombeta, de alarido de guerra contra as cidades fortificadas e contra as altas torres. Vamos terminar aqui. 17. E afligirei os homens, e andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles será derramado como pó, a sua carne será como esterco. Jerusalém vivenciaria isso em breve. Da profecia, quando ela foi realizada, Jerusalém vivenciaria isso em breve. No entanto, o seu maior cumprimento será quando o sangue correrá até no freio dos cavalos, na batalha do Armagedon. Apocalipse 14:20. Sem dúvida, será sangue misturado com água por causa da chuva torrencial, como foi profetizado por Ezequiel em Ezequiel 38:22. Versículo 18 de Sofonias. Nem a sua prata,
nem o seu ouro os poderá livrar do dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo de Deus. Seu com letra maiúscula, seu zelo, porque certamente destruição apressada será feita de todos os habitantes da terra. Naquele momento, toda a segurança do homem é nada sem o Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos escolhido, Deus. Graças a Deus, o Senhor tem, Senhor. Oh Deus Santo e poderoso Pai, nos revelado a Tua sagrada palavra. O Senhor tem nos revelado, amado Deus, enchido o nosso coração da Tua glória. Veja como o Senhor é bom. Veja como o Senhor é bondoso. Veja como o Senhor é amoroso e cuida dos seus. Veja, Ele avisa, Ele fala nas suas profecias, na sua palavra. Mas muitos aqui nós vemos que não tem um coração quebrantado, humilhado perante o Senhor. Não tem um coração quebrantado e humilhado perante o Senhor. Recusam a palavra, recusam o sacrifício de Cristo, recusam tudo aquilo que Ele fez por nós. Toda gloriosa, aleluia, obra do Senhor Jesus Cristo, eles recusam as profecias, eles recusam os avisos, eles recusam o amor de Deus, aleluia. E quão terrível será, como fala aqui na palavra, olha, já andam cegos, muitos aqui já andam cegos desde a antiguidade, já andavam cegos, aleluia, e continuarão, aleluia, porque Deus os dará cegueira espiritual, para que não vejam, porque foram rebeldes, recusaram o amor de Deus, foram alertados, foi mostrada a palavra de Deus, foi mostrado, aleluia, a proposta do Senhor, e recusaram, não quiseram fazer aquilo que desejava a sua carne, desejava a sua mente, a sua vontade, e não a vontade de Deus. Mas Deus, que é amoroso, é bondoso e glorioso, mas a sua palavra não passará e será cumprida. A sua palavra não passará e será cumprida, e todos verão, aleluia. Nós vemos as nuvens se aproximando, nuvens escuras, fechando o tempo, e nós sabemos que vai chegar chuva, e nós não sabemos, ou não temos a capacidade espiritual de ver que os finais dos tempos se aproximam, já estão às portas, como essas nuvens escuras que trazem chuva forte, aleluia, e não sabe, você não sabe discernir, se sabe discernir que vai chover, não sabe discernir que o final dos tempos está próximo, que nós precisamos de uma mudança em nossas vidas, que nós precisamos de uma mudança para que todos vejam que Cristo, Senhor nosso, é o nosso Salvador, que Cristo está à nossa espera, Cristo está esperando a sua decisão, como diz aqui no Salmo de número 1, tem que ter uma escolha, o Cristo ou o anticristo, que está próximo, talvez já
Vivemos o tempo do anticristo, talvez ele já está na terra, já esteja na terra. Não sabemos quem é. Será adorado por muitos, será seguido por muitos. Muitos serão enganados por ele. E diz em Sofonias que eu afligirei os homens, andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Pecaram contra o Senhor. E o sangue dele será derramado como pó, a sua carne será como esterco. Porque tiveram a oportunidade, tiveram a chance, tiveram o tempo. O tempo de Deus é tão glorioso, porque Ele sabe como somos errantes, como somos teimosos, e não escolhemos na oportunidade que tínhamos para escolher Cristo ou anticristo, o bem ou o mal. Qual o caminho que nós devemos escolher? Insistimos no erro, no pecado. Achamos que as coisas do mundo que vão nos suprir, pode suprir as nossas coisas materiais, talvez, pode pagar as nossas contas, pode resolver parte das nossas coisas, mas não cura a nossa alma, não nos dá salvação eterna. Glória a Deus, faça a escolha. Os tempos estão remindo, os tempos estão se acabando. Cristo está às portas, esperando uma decisão nossa, esperando uma decisão, uma escolha. Guarda essa palavra gloriosa. Guarda essa palavra tremenda. E Sofonias continua falando ainda: nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar do dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo, o zelo do Senhor, porque certamente destruição apressada será feita a todos os habitantes da terra. Acabará o tempo, acabará a oportunidade. Cristo te espera. Faça a tua escolha. Faça a sua escolha antes que seja tarde, antes que percamos alguns dos nossos entes queridos, até mesmo aqui nesta hora, e viemos a chorar amargamente, porque Senhor faz algumas coisas devido à nossa teimosia. Se fôssemos obedientes, como o Senhor quer e deseja, para o nosso crescimento, para a glória do Senhor Jesus, talvez o Senhor evitaria certas coisas na nossa vida, certas tribulações, certas tragédias, mas continuamos sendo teimosos, continuamos sendo desobedientes, e o Senhor, o poder está sob a mão do Senhor. O poder do Senhor sobre as nossas vidas está sob as suas mãos, as mãos dele. E ele, se quer, aleluia, colocar-nos as nossas vidas na sua direção, ele vai tomar algumas atitudes. Muitas vezes vamos chorar amargamente. Muitas vezes vamos pedir, clamar a Deus a misericórdia. Mas Deus irá trabalhar, porque Ele quer a nossa salvação. Ele quer a nossa presença junto dEle. Porque Ele não quer que estejamos nesta hora aqui, que é falado em Sofonias,
essa profecia que relata o final dos tempos. Faça sua escolha. Mas graças a Deus, como fala Paulo, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor Jesus, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Às vezes é duro, é triste, somos menosprezados, muitas vezes até pela nossa família. Quantos familiares que eu nem conheço, nunca quiseram saber quem que é meu nome, se eu existo ou não. Quantas pessoas que nos desprezam, ignoram, porque somos escolhidos do Senhor. O Senhor colocou algo sobre as nossas mãos. O Senhor colocou algo sobre as nossas vidas. Mas um dia teremos o galardão do Senhor, a recompensa. Ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que fizemos, segundo a nossa obediência, segundo a nossa decisão certa. Guarda essa palavra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é vão no Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, para todos sempre. Diga amém. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus Cristo, se assim Ele nos permitir. Graças a Deus.